Queridos irmãos e irmãs, feliz ano novo. Estamos iniciando hoje esse primeiro dia do ano civil, que é também, desde os anos 60, Dia Mundial da Paz, instituído pelo Papa São Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II, como um apelo a todos os governantes, a todas as pessoas de boa vontade, para que nossa vida, nossos dias, nosso ano seja marcado pela paz, pela justiça, pela fraternidade. E celebramos esta solenidade litúrgica da Mãe de Deus. Estamos na oitava de Natal, encerrando a oitava de Natal. A liturgia começa na primeira leitura nos colocando diante do texto mais antigo que nós temos nas Sagradas Escrituras de bênção. É lá do livro dos Números, um texto redigido no tempo do exílio da Babilônia, mas atribuído ao tempo de Moisés e de Arão. É um trecho curto deste livro e com uma bênção muito bonita, mostrando o cuidado de Deus com o seu povo. Cada ano, os papas, desde Paulo VI, eles enviam ao mundo inteiro uma mensagem para o Dia Mundial da Paz. Este ano, o Papa Francisco escolheu como tema justamente a cultura do cuidado como percurso para a paz, né? Essa cultura do cuidado está fundada na própria relação de Deus conosco, de Deus com seu povo. É um Deus que cuida, é um Deus que abençoa, é um Deus que é benevolente, misericordioso, amoroso, fiel. É um Deus salvador, como o nome de Jesus indica. O oitavo dia é o dia da circuncisão do menino, e o dia da imposição do nome, Jesus, Yeshua, significa Yahvé salva, o Senhor salva, Deus salva. Então a bênção já é um sinal de cuidado. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. É o Senhor quem nos guarda. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Como eu disse, um Deus benevolente e misericordioso. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É como se Deus se voltasse para nós e sorrisse para nós. Volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É assim que invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Mas a bênção que Israel recebe é para ser estendida a todos os povos. E essa bênção é estendida claramente a todos os povos ao contemplarmos o que estamos fazendo nesses dias, o mistério da encarnação do Filho de Deus. A essa primeira leitura, nós tivemos o Salmo que justamente falou desse Deus que quer abençoar todo o universo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Não só o povo de Israel, são todos os povos. É o universalismo da salvação. Somos todos irmãos, como lembra o Papa Francisco na sua última encíclica, Fratelli tutti, somos todos irmãos. Exulte de alegria a terra inteira, julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, guiais em toda a terra as nações. O Salmo está falando do cuidado de Deus. Então a gente vê que Israel deve ser um instrumento. Quer dizer, Israel é voltado para a missão. O novo povo de Deus, que somos nós também, devemos estar voltados para a missão. Nesse primeiro dia do ano, a gente se reúne para rezar, especialmente na Assembleia Litúrgica, aqui presente, os outros que nos acompanham pelas redes sociais. Mas nós não devemos querer a bênção só para nós.
nós devemos querer a bênção para nós e que nós sejamos portadores da bênção para os nossos irmãos e irmãs, missionários da paz, do bem, né? Cultivadores dessa cultura do cuidado, e que, portanto, é um caminho para a paz. Que as nações vos glorifiquem, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Claríssimo, já no âmbito do Antigo Testamento, o desejo de Deus de salvação de todos os povos, de paz entre todos os povos, de justiça e de bem. Mas na segunda leitura nós temos uma página concisa e maravilhosa de São Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7, uma página que é de Cristologia. Nós estamos celebrando a oitava de Natal, o nome de Jesus, né? Qual é a maior bênção de Deus para a humanidade? É a encarnação do seu Filho, é a vinda do seu Filho a esse mundo. Então nós ouvimos num texto conciso, em que Paulo fala do projeto de salvação de Deus e coloca aí a Virgem Maria, de uma forma discreta, mas num momento decisivo. Na entrada do Filho de Deus neste mundo, quem está presente, qual é o sim fundamental que é preciso ser dado para que o Filho de Deus se encarne? É o sim da Virgem Maria. Quando chegou a plenitude dos tempos, ou quando se completou o tempo previsto, quer dizer, Deus que é o cuidador da humanidade, da história, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então a menção concreta à maternidade divina da Virgem Maria em relação ao Filho de Deus que se encarnou. Nascido de uma mulher, portanto, plenamente humano, um de nós, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Veja o cuidado de Deus. Envia o seu Filho, nascido de uma mulher, para que todos recebamos a filiação adotiva. Ele é o Filho por natureza, é o unigênito, como nós lemos no prólogo, o início do Evangelho de São João. Ele é o Filho unigênito, nós somos os filhos por adoção. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Então vejam que é um texto trinitário. O Pai envia o seu Filho, nascido de uma mulher, para que nós sejamos filhos no Filho unigênito, filhos por adoção, e para isso Ele nos dá o Espírito, e esse Espírito reza em nós, e nós então podemos chamar a Deus de Abá, Pai, Papai, Paizinho, Pai Nosso, né? É o movimento da Trindade que nos envolve para que nós entremos no diálogo de salvação. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho é também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. E isso nos vem pela Mãe de Deus. Então, dentro dessa oitava, naturalmente, ao contemplarmos esta criança que é apresentada, que é levada para ter o seu nome, ser circuncidada, entrando assim plenamente no número daqueles que pertencem ao povo de Deus, o nosso olhar naturalmente se volta para a Mãe, para a Virgem Maria. A Igreja colocou justamente no primeiro dia do ano civil essa solenidade litúrgica, o título mais importante da Virgem Maria é a razão de todos os outros, Mãe de Deus. Ela para sempre é Mãe de Deus, do Filho de Deus que se fez um de nós. Então, meus irmãos, isso é a maior graça e a maior bênção que nós poderíamos receber. Deus se torna humano para que nós sejamos divinos. E os primeiros a receberem esse anúncio são aqueles que estão na periferia, são os descartados. Nós retomamos o Evangelho da noite de Natal e ele é completado pela imposição do nome do menino. Os pastores vão às pressas a Belém e encontram Maria, José e o menino e passam a falar daquilo que lhes foi comunicado pelos anjos. Glorificam a Deus
E a atitude de Maria é para nós, no início também deste ano, um grande exemplo e ensinamento. Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Então Maria, que segundo os estudiosos é certamente a maior fonte para que Lucas, o evangelista, pudesse redigir os evangelhos da infância de Jesus, dentro do evangelho de Lucas, ela não é só uma informante segura daquilo que foi a infância de Jesus, mas ela é uma intérprete fiel, é alguém que olhou para aquilo que acontecia com um olhar de fé. Maria guardava esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria é aquela que nos dá a leitura de fé, que é a grande graça que nós devemos pedir no início desse ano, que nós possamos viver esse ano de 2021, guardando e meditando em nossos corações a palavra de Deus e os fatos que estão acontecendo. O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, um ano marcado por uma pandemia para a qual nós não estávamos preparados, um ano que exigiu de todos nós criatividade, adaptação, inventividade, desafiou-nos, muitos mortos, muitos sofrendo, muitas situações difíceis. É preciso guardar, meditar tudo isso nos nossos corações, para buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus, a exemplo da Virgem Maria. E assim o nosso ano será abençoado, porque todas as coisas, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso que tenhamos essa mesma postura de fé, de esperança, de amor da Virgem Maria. Quando se completar os dias, dão ao menino esse nome de Jesus, né? O Senhor salva, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Quem cuida de nós é o Senhor. Então, ao iniciar esse ano, vamos colocar toda a nossa confiança nesse Deus de amor que cuida de nós. Mas também não sejamos egoístas, sejamos cuidadores uns dos outros, como nos exorta o Papa Francisco na sua mensagem para esse ano mundial da paz de 2021. Ele nos recorda, inclusive, aquela passagem do livro do Gênesis, Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o coloca num jardim, o ser humano abusa da liberdade e introduz no mundo o pecado pela desobediência, e com o pecado o sofrimento e a morte como nós os experimentamos. Eles têm aqueles filhos, Caim e Abel, que mostram concretamente como o pecado perturba, destrói a fraternidade. Caim mata Abel. Caim, que é forte, tem inveja dos sacrifícios oferecidos por Abel, que é frágil. Caim é um cultivador da terra, Abel é um pastor. E Deus então tem um diálogo com Caim. Onde está o teu irmão? É a pergunta de Deus a Caim. E a resposta de Caim: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Eu sou guarda do meu irmão? Essa indiferença de Caim, que estava ocultando o crime que tinha cometido, ela perpassa a história da humanidade. Eu lembrava também, em outras celebrações desse dia 1º de janeiro, desde ontem, que embora a pandemia nos assuste a todos, são muitos os números, os mortos, né? No Brasil são mais de 190 mil mortos, mais de 7 milhões de contaminados, seguramente os números estão abaixo do que é a realidade, que é maior ainda. No mundo, os números são evidentemente maiores, esses são os números do Brasil, mas tem uma coisa que ninguém está dizendo, né? Muito mais do que aqueles que morrem por causa da pandemia do coronavírus, são aqueles que morrem pela fome, pela miséria. É um número maior ainda, né? E que acontece todos os anos, mas não é notícia. É porque nós temos muito
de Caim na nossa história. Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Somos sim. É isso que nos lembra o Papa Francisco, somos cuidadores sim. Então nós que viemos celebrar esse 1º de janeiro, esse Dia Mundial da Paz, essa solenidade da Mãe de Deus, não viemos simplesmente buscar uma espécie assim de consolo espiritual, de lenitivo, de alento. Sim, tudo isso é legítimo, mas devemos sair daqui ao ouvir a palavra de Deus e comungar do corpo e do sangue do Senhor, comprometidos a sermos cuidadores uns dos outros. Porque quem comunga, mas não se torna cuidador uns dos outros, faz uma comunhão sacrílega. Não é uma verdadeira comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Não é uma verdadeira audição da palavra de Deus. Somos todos irmãos e irmãs. Dom Luciano gostava de dizer que nenhuma comunidade devia se permitir celebrar a Eucaristia se nela não houvesse algum tipo de compromisso sério com os pobres e com os que sofrem. Nós temos que ser cuidadores. A Arquidiocese de Mariana elencou como prioridades para 2021, não pudemos fazer assembleia, iria sair um novo plano de pastoral, mas a situação mudou, né? Então, inclusive vamos tratar disso também na próxima reunião do CPP nesta semana. 2 prioridades para 2021, 2. Uma é o cuidado com aqueles que sofrem nas nossas comunidades. A outra é a reflexão sobre os caminhos de evangelização neste contexto da pandemia e da pós-pandemia, né? Que nos desafia a todos, encontrar caminhos de evangelização nesse contexto. Então são os desafios para nós que participamos da Eucaristia, para nós que somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Que o nosso ano, meus queridos irmãos, seja realmente um ano de paz, porque nós aceitamos essa cultura do cuidado como percurso para a paz. A paz é tarefa a ser desempenhada. Que a Virgem Maria, que hoje celebramos, a Mãe de Deus, que guardava e meditava no seu coração todos os acontecimentos, e que se apressava em servir, em acompanhar o seu filho, em acompanhar aqueles que são da igreja do seu filho, portanto a todos nós. Nos acompanhe ao longo desse ano de 2021, nos coloque com seu filho na fidelidade ao seu evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.